Fala Caveira, tudo bem? Como é que estão? Firme e forte, animados para a prova da GCM Palmeiras. Voltamos com mais um bloco de aula. Nesse bloco de aula nós vamos trabalhar o tema concurso de pessoas. É um tema tranquilo, um tema fácil. Como eu sempre digo nos blocos anteriores, a gente trabalha a resolução de questões, aliás, trabalha a teoria alinhada à resolução de questões. Mas fique tranquilo que a gente não vem aqui apenas para responder uma questão com você. Só para responder, você responde em casa. Eu venho, trago a questão e a partir da questão a gente começa a conversar um pouco sobre aquele assunto e aí você vai ver que vai ser sucesso total até a hora que a gente terminar. Deixa eu fazer uma pergunta a você bem básica. Primeira coisa de todas que você tem que ter aí na mão agora, nesse momento, é o vadimeco. Já está aí? Beleza, eu espero que sim, né? Abra aí o seu vadimeco na parte do Código Penal e vá lá no artigo 29. Tudo que eu vou tratar com vocês a partir de agora está do artigo 29 até o artigo 31. Esse título é o título 3. É o título 4, aliás, do Código. Acho que é o 3, é o título, é 4. Acho que é o título 4 da parte geral do Código Penal, né? Título 1, aplicação da lei penal, do crime, depois vem imputabilidade penal e depois concurso de pessoas. É o título 4. Do artigo 29 até o artigo 31, nós vamos trabalhar um tema chamado de concurso de pessoas. O que é o concurso de pessoas, professor? É quando duas ou mais pessoas reúnem com o objetivo de praticar determinado crime. Aí a gente fala que aquele crime ele foi praticado em concurso. Claro que a gente não pode confundir um outro tema que também está no seu edital, que vai ser objeto do nosso próximo vídeo, que é o concurso de crimes, que você estuda a partir do artigo 69 do Código Penal. De início, eu preciso que você entenda concurso de pessoas. E aí, no nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre concurso de crimes. O concurso de pessoas, basta você imaginar o seguinte: se eu, sozinho, resolvo praticar determinado crime, e eu vou lá e pratico, por exemplo, o crime de furto, sem a ajuda de ninguém, sem contar para ninguém, enfim, eu vou lá sozinho e pratico um crime de furto. Vou aí na sua casa e furto o seu aparelho celular que você está assistindo a esse vídeo, ou então um computador que você está assistindo a esse vídeo, ou uma televisão, por exemplo. Pessoal, qual crime eu pratiquei? Pratiquei o crime de furto, eu já citei. Eu pratiquei esse crime sozinho ou eu agia em concurso de pessoas? Pratiquei o crime sozinho. Agora, se de alguma forma eu chamo o Edmar, que está aqui comigo nesse momento, tá? É o nosso diretor do estúdio aqui no Caveiras Negras. Se eu chamo o Edmar e falo assim, Edmar, vamos praticar um crime de furto na casa de um aluno meu que está assistindo uma videoaula minha. Eu, Edmar, ó, beleza, vamos lá. Ó, Edmar, eu vou entrar, vou pular o muro, vou subtrair o objeto e você fica olhando se a polícia vem vindo, beleza? Beleza, então tá bom. Eu vou lá, na condição de autor, né? Subtraio o notebook e o Edmar na condição de partícipe. Mas eu pergunto a você, eu pratiquei o crime sozinho? Não. Eu pratiquei o crime em concurso de pessoas, com outra pessoa. Aí, nesse caso, é que nós temos o chamado concurso de pessoas. Sacou a ideia? Tá, professor, pô, esse tema é muito fácil, é muito legal, sim, é um tema muito tranquilo. Se você entender o que é concurso de pessoas, entender um pouquinho sobre as teorias que eu vou explicar para você daqui a pouco, amigo, você acerta qualquer questão de prova. É um tema pequeno, um tema fácil de ser resolvido. Mas por que eu tenho que estudar esse tema? Primeiro, que ele está previsto no Código Penal, depois está previsto no seu edital, então a gente tem que ler um pouco, do 29 ao 31, para não errar nenhuma questão em prova. Por isso que eu digo que a leitura da letra da lei ela vai fazer com que você acerte aí boa parte. Eu julgo, no mínimo, aí umas 15 das 20 questões da parte de direito que vai cair na sua prova, umas 15 você consegue resolver com a leitura da lei seca. Seja matéria de direitos humanos ou direito penal, que é o caso hoje, ou matéria de direito constitucional, direito administrativo, e nem se fala a Lei 1278, que é a lei que cria a Guarda de Palmeiras. Então, vejam, o concurso de pessoas é isso. Quando você, juntamente com outra pessoa, ou mais duas, ou mais três, no mínimo duas, tá? Porque se não tem duas, não tem concurso de pessoas. Outro ponto interessante sobre o concurso de pessoas, que às vezes você fica sem saber por que você estuda, é que existem alguns crimes que, se você praticar ele sozinho, é uma pena. Se você pratica ele com duas pessoas, aí a sua pena já é um pouco mais grave. Inclusive, no crime de furto, se eu não estiver enganado, tá, tem essa situação qualificadora. O concurso de pessoas no crime de furto faz com que o indivíduo responda de uma forma um pouco mais grave. Por quê? Porque quando uma pessoa só pratica um furto, é mais fácil de ser pego em flagrante, né? Ser pego no flagra ali. Agora, quando ele vai duas pessoas, três pessoas, quatro, cinco, imagine 10 pessoas envolvidas na prática do furto de uma joalheria, por exemplo. Cara, tem um camarada espalhado para tudo quanto é lado. Fica um camarada na praça vendo a movimentação da polícia, fica um outro camarada, às vezes, em frente à delegacia de polícia, frente ao quartel da polícia militar, observando a movimentação e passando, ó, pessoal, se é uma viatura daqui agora, fez isso, fez aquilo outro. Então perceba que quanto mais pessoas na prática de um único crime, maiores são as chances daquele crime, ó, ser praticado com sucesso. E é por esse motivo que em alguns, não em todos, mas em alguns crimes, se praticados em concurso de pessoas, acaba agravando mais a pena de vida, acaba sendo uma situação qualificadora ou até mesmo de aumento de pena. Beleza? Professor, deu tudo certo. Agora vamos lá para a questão
para a gente dar uma olhada nessa questão aí, para depois a gente ir para a letra da lei. Bora lá e eu continuar explicando a vocês. Veja só, a questão foi cobrada no ano de 2019, também para um concurso de guarda municipal, lá na prefeitura de Petrolina, no Pernambuco. Um grande abraço para a galera de Petrolina. Inclusive, eu tenho até alunos lá na cidade de Petrolina também. Um grande abraço, fique com Deus, viu? Vamos lá, dando continuidade. A questão diz assim, ó, sob o concurso de pessoas, analise os itens abaixo. E aí vamos para o primeiro item que ele diz o seguinte, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Item 2. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. E vem a letra C. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 2 terços. Beleza. Nós temos esses 3 itens e a questão pediu o seguinte, ó, analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que, letra A, apenas o item 1 está certo? Letra B, item 2 está certo? Apenas o item 3 está certo? Apenas os itens 1 e 2 estão certos? E na letra E, apenas os itens 2 e 3 estão retos. Acaba que o gabarito já apareceu aqui na tela para a gente, né? Clicando aqui, o gabarito já apareceu. Meus queridos, nesse caso aqui, ó, o gabarito é realmente a letra D. Eu até brinco com a galera e falo que é D de jeans, né? Quem nunca pensou que jeans seria com D, né? Quando a gente está iniciando ali na alfabetização. Mas enfim, letra D de jeans aí é o nosso gabarito. Itens 1 e 2 estão corretos. Professor, daqui a pouco eu vou mostrar por que o item 1 e 2 estão certos. Mas primeiro, por que só o item 3 está errado? Só por causa disso aqui, ó. Finalzinho aqui. Tá? O Código Penal diz, lá no artigo, eu não lembro qual era o artigo do cara, não sei se era o 20, não sei se era o 30, não, acho que era o 39. Fala o seguinte, ó, se a participação for de menor importância no concurso de pessoas, a pena pode ser diminuída de 1/6, salvo engano. É de 1/6 a 1/3, se eu não estiver enganado. E aqui falou de 1 a 2 terços. Então o erro está justamente aqui, ó. A redução de pena, ela não é essa, beleza? A redução, salvo engano, eu não sei se é o artigo, acho que é o 30, não. Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que é o 29 mesmo. Acho que é 29 parágrafo primeiro, né, Dilma? Acho que é. 29 parágrafo primeiro que vai falar que a redução é de 1/6 a 1/3. Tá bom? Pode até anotar aí, tá? Vai ser o 29 mesmo, quase certeza. Tá? Deixa anotado aí, artigo 29, ó. Aqui, ó. Se não for depois, a gente organiza. Artigo 29, parágrafo primeiro. O artigo 29, parágrafo primeiro, ele diz que a redução de pena, nesse caso, quando a participação no concurso de pessoas ela foi uma participação chamada participação de menor importância, tá? Que é aquela participação que não tem muita relevância para o crime. Nesse caso, o indivíduo participou do crime, mas com uma participação de menor importância, ele tem direito à redução de pena. A pena dele pode ser diminuída. E essa diminuição, ela é de 1/6 a 1/3. E aí a questão falou o quê? Que a diminuição seria de 1 a 2 terços. É por isso que o item 3 está errado. Professor, tudo bem, já entendi. Agora me diga uma coisa. Como é que eu vou estudar o tema concurso de pessoas? O que tem a ver o item 1 e 2? Itens 1 e 2 estão corretos. Agora eu vou explicar para você por que e melhor como é, de fato, o concurso de pessoas. Vou espelhar para você a letra da lei para que você possa, de fato, compreender melhor sobre essa temática chamada de concurso de pessoas. Vamos por partes, beleza? Tá aí na tela para você o tema concurso de pessoas. Você viu que são pouquíssimos artigos, são só 3 artigos aí, né? Começa aqui no artigo 29, aí o artigo 30 e o artigo 31. Acabou. Isso aqui que é concurso de pessoas. Eu posso garantir para você, mesmo se você não terminar de assistir a esse vídeo, se você decorar esses 3 artigos aí, você acerta qualquer questão de prova que fale sobre o tema concurso de pessoas. Você pode não acreditar, mas o que eu estou te falando é uma realidade. Mas eu vou te explicar algumas coisas do concurso de pessoas que vai fazer com que você não fique apenas com a leitura, mas também com um aprendizado, um pouco de doutrina acerca desse tema. Bora por partes. Professor, o que é concurso de pessoas? Você já estudou que concurso de pessoas é quando 2 ou mais pessoas resolvem praticar uma infração penal. Aí nós falamos que o crime foi praticado em concurso. Lembra do exemplo? Se eu e o Edmar resolvem praticar um furto de uma televisão que está aí no interior da sua casa, o crime foi praticado em concurso. Se eu vou lá sozinho, o crime não foi praticado em concurso de pessoas. Então não tem nada a ver o artigo 29 até o artigo 31. Tudo bem? Beleza. Agora, o que justifica aquela situação no item 1? O primeiro item dessa questão que nós trabalhamos agora há pouco, né, caiu lá na prefeitura de Petrolina, para a Guarda Municipal, ele falou o seguinte, ó, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas. O que isso significa? Por que o item está certo? Dê uma olhada no artigo 29 caput. O artigo 29 caput, ele fala justamente isso, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade.
Aqui ele está querendo dizer o que para a gente? Ele está querendo dizer aqui o seguinte: olha, se uma, duas, três, ou aliás, se duas, três ou cinco pessoas resolvem praticar uma infração penal, praticar um crime de furto, todas elas vão responder pelo crime de furto, na medida de sua culpabilidade. Então não existe, por exemplo, eu quero que você guarde essa informação aí, inclusive com o nome, chamado de teoria monista. O que é a teoria monista? É a teoria que é aplicada ao artigo 29, caput, do Código Penal. E o artigo 29 diz que quem de qualquer modo concorre para o crime, ou seja, que pratica o crime de alguma forma, seja o que está furtando a televisão, seja o que está olhando se a polícia vem, seja aquele camarada que está em frente ao quartel observando se a polícia sai ou não sai dali, essas três pessoas que estão praticando esse crime de furto em concurso vão responder pelo mesmo crime. Nesse caso, a gente chama de teoria monista, por quê? Porque é um monismo com relação ao crime. O crime vai ser o mesmo para todos eles. Ah, aí vem o camarada lá no dia do julgamento, né? Chega na audiência, aí o camarada fala assim: Ô, excelência, mas deixa eu falar com o senhor, eu não posso responder pelo furto, não, porque eu não furtei. Eu era só o camarada que estava na porta da rua olhando se a polícia vinha. Aí o que o promotor ou o juiz vai fazer com ele? Vai falar assim: ó, dê uma olhada no artigo 29. O doutor vai, no caso, não vai falar com o réu, vai falar com o advogado dele. Assim, doutor, instrua melhor o seu cliente, dê uma olhada no artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada. Então não interessa, por exemplo, se ele estava olhando se a polícia vinha ou se ele foi o camarada que foi lá e furtou a televisão. Se ele agiu em concurso, se ele concorreu de alguma forma para este crime, ele vai responder pelo crime de furto. Ah, professor, agora entendi. Qual que é o nome disso? Teoria monista. Anote aí no seu material. A teoria monista significa dizer que todos os indivíduos que estão envolvidos no crime vão responder pelo mesmo crime. Inclusive, lá na minha cidade, por exemplo, de vez em quando acontece algum crime em concurso. Mais recentemente mesmo aconteceu um crime lá de homicídio, em que parece que 5 pessoas reuniram-se, né, doutor? Lembra desse caso? Reuniram-se e mataram um determinado indivíduo. Com certeza vai ter um camarada que vai falar assim: ah, mas eu não atirei em ninguém. Ah, mas eu não dei facada em ninguém. Ah, tá, não deu. Mas foi você que levou o cara para morrer? Ah, fui eu. Não, fui eu que emprestei a arma, fui eu que estava ali no momento, fui eu que ajudei a segurar o camarada para o outro lá e dar uma facada. Nesse caso, todos vão responder por homicídio. Qual que é o nome disso, professor? Teoria monista, que é aplicada com base no artigo 29 do Código Penal. Agora, cuidado. O finalzinho do artigo 29 diz o seguinte: na medida de sua culpabilidade, o crime vai ser o mesmo, agora a pena vai ser diferente. A pena é de acordo com a participação, com a gravidade da conduta de cada envolvido. Então, o que você vai colocar agora no seu material? Vai colocar o seguinte, ó, o artigo 29 do Código Penal diz o quê? É o monismo, é a teoria monista com relação ao crime. Agora, com relação à pena, aí é uma outra teoria que a gente chama de teoria pluralista. Então, é o monismo no crime e o pluralismo na pena. Por que pluralismo? Porque nós temos uma pena para cada envolvido. Claro que, vamos partir da premissa seguinte. Imagine que 5 pessoas resolveram matar um indivíduo. Um atirou, o outro levou esse indivíduo de moto, já morto, para algum lugar. O outro, de alguma forma, estava segurando ele para que o outro atirasse. Teve um outro que fez isso. Cada um teve uma contribuição. Obviamente, que o camarada que foi lá, denominado autor ou coautor, nem aquele que foi lá e efetuou o tiro ou deu a facada, a pena dele, a princípio, vai ser mais grave do que aquele outro que teve uma participação um pouco menor. Então, com relação ao crime, é plural, com relação ao crime, é monismo, é o mesmo crime. Agora, com relação à pena, é pluralismo, ou seja, são penas diferentes para cada envolvido. Professor, mas se todo mundo estava lá matando, efetuando os atos executórios, então, a princípio, vai ser quase que a mesma pena para cada um. Mas mesmo assim, ainda vai ter uma diferença, porque às vezes você tem um camarada que ele é primário, às vezes você tem um outro indivíduo que, de alguma forma, ele era menor de 21 anos na data do fato, às vezes ele confessou, então tem todos atenuantes e agravantes, características individuais de cada pessoa. E essas características, elas não se comunicam aos demais. Então, se o camarada é primário, então todo mundo que está junto com ele vai ser primário também, professor? Não, porque aquilo é uma característica, uma circunstância de caráter pessoal. E o próprio Código Penal, quando a gente fala do tema concurso de pessoas, ele fala isso pra gente. É só você observar o artigo 30. O artigo 30 ele diz, ó, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, se o indivíduo é primário, ah, mas o outro que está comigo é primário, então você é primário também, vai aplicar a primariedade ao meu fato. Não, não vai. Ah, mas o fulano é reincidente, então todo mundo aqui vai responder como se fosse reincidente. Também não vai. Por quê? Porque são circunstâncias, o quê, professor? Condições e circunstâncias de caráter pessoal. E o que é de caráter pessoal não vai se comunicar aos demais. Deu certo? Foi sua alegria? Uma observação importantíssima para você. Se cair na sua prova perguntando assim: todas as vezes em que o indivíduo, em concurso de pessoas, 2 ou 3 pessoas, praticam um crime, vão responder pelo mesmo crime? E você responde: não. Por que não, professor? Você não acabou de falar isso para a gente? É porque é o seguinte: tem alguns casos em que foi adotada a teoria pluralista.
Alguns, tá? Como, por exemplo, lá no artigo 317 e 333. Coloca essa exceção aí no seu material. O artigo 317 fala do crime de corrupção passiva. O artigo 333 fala do crime de corrupção ativa. Naquele caso, às vezes os indivíduos estão envolvidos na mesma conduta, mas têm crimes diferentes. Exemplo, o crime de corrupção ativa é quando uma pessoa oferece ou ela promete uma vantagem devida a um funcionário público para que aquele funcionário público não pratique um ato de ofício ou de alguma forma infringe o dever funcional, enfim, lá no artigo 333. Quando, por exemplo, vou te dar um exemplo básico aqui. Imagine determinado indivíduo está indo para a praia, mas aí está com documentação do carro atrasado, enfim, está com um monte de irregularidade. Ele é parado num bloqueio policial. E aí, imagine que o policial falou, o seu carro está com o documento atrasado, etc, vou ter que aplicar a multa. Aí, aquela pessoa que está ali, o paisano da vida, o civil, ele olha para o policial e diz assim, ó, ô policial, se o senhor não me multar, eu vou te dar R$ 1.000. O que ele está fazendo? Ele está oferecendo uma vantagem devida. Naquele momento, ele está praticando um crime, que é chamado de quê, professor? De suborno? Muita gente chama de suborno, mas não é esse o nome do crime. O nome do crime é corrupção ativa, artigo 333. Ele praticou o crime só de oferecer ou de prometer, ele já pratica o crime. Agora, se o policial de alguma forma deu uma olhada naquilo e falou assim, rapaz, sabe que eu estou precisando de R$ 1.000? E o policial fala assim, não, beleza. Se o policial aceita aquela vantagem, se ele recebe aquela vantagem, ele também pratica crime. Só que não é o mesmo crime, embora estejam agindo em concurso de pessoas. Naquele caso, o policial responde pelo artigo 317, que é o crime de corrupção passiva, que está no 317, como eu disse para vocês. Nós vamos, inclusive, falar sobre isso quando a gente falar de corrupção ativa e corrupção passiva lá nos crimes contra a administração pública. Isso aqui é só para você entender. Então, perceba que é uma exceção. Tem mais exceções? Tem. Mas essa é uma das exceções em que crimes diferentes, mesmo indivíduo agindo em concurso. Não, os camaradas estão agindo em concurso de pessoas, mas tem um crime para cada um. Mas isso é por via de exceção. A regra é responder os dois pelo mesmo crime. Foi? Professor, tudo bem. Eu já entendi tudo, está aqui na ponta da língua. Dando continuidade ainda, um assunto chamado de concurso de pessoas. A gente tem aqui o erro do item 3, lá naquela questão. Observe, o artigo 29, parágrafo 1º diz, ó, se a participação for de menor importância, que eu já expliquei o que é, né? A pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Cuidado com essa redução aqui, que tem um hábito de cair em prova, ó, tá vendo? Diminuída de 1/6 a 1/3. Inclusive, na questão que caiu lá na guarda de Petrolina, no ano de 2019, ele explorou justamente isso aqui. Ele trocou esse trecho de 1/6 a 1/3 e colocou parece de 1 a 2/3. Tudo bem? Parágrafo 2º também foi cobrado na questão, né? Se algum dos concorrentes quis participar, se algum dos envolvidos quis participar de um crime menos grave, seria aplicada a pena desse crime menos grave. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível resultado mais grave. Cuidado com esse aumento aqui também, que eu já vi aparecer em prova. Será aumentada de 1 a 2/3. Está errado, será aumentada de metade. Depois nós temos o artigo 30, que nós já comentamos, né, que circunstâncias incomunicáveis. Não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares para o crime. E depois nós temos os casos de impunibilidade, que é o artigo 31. Ó. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa, em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Aqui nós temos, inclusive, um viés do chamado iter criminis. O que seria isso, professor, no artigo 31, que é o último artigo do tema concurso de pessoas? Seria o seguinte: se o indivíduo está, por exemplo, se preparando, deixa eu jogar na tela de novo para você entender melhor o artigo 31. Se o indivíduo está ajustando a prática do crime, está conversando, chamando os comparsas, né, de alguma forma está se determinando, né, instigação ou até mesmo auxílio. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado, não podemos falar em punição. Por isso que fala, ó, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Porque a gente tem algumas situações que o crime é punido ainda na fase de preparação, como no caso, por exemplo, de associação criminosa, lá do artigo 288. Mas, via de regra, o fato do indivíduo planejar a prática de um crime não é crime. Vamos imaginar aqui que eu faço assim, ó, não, eu vou praticar uma infração penal, eu vou furtar um banco. Aí eu começo a me organizar, papel, planta do banco, como é que eu vou fazer, se vai ser um túnel, se vai ser uma invasão aérea, né, igual nos filmes, aquela coisa toda. E aí a polícia descobre isso e vem até a minha casa. Pode me prender, professor? Não. Por que não pode? Porque aquilo é um auxílio, uma determinação, eu estou me organizando, é um ajuste. Se o crime não chegou pelo menos a ser tentado, se eu pelo menos tivesse tentado a prática do furto, mas eu nem tentei praticar o furto, portanto eu não posso ser punido. Isso é com base em quê, professor? Com base no chamado iter criminis. Existem algumas fases do crime, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para você. Existem algumas fases do crime que você precisa levar em consideração para não errar na hora da prova. E aí esse artigo 31 tem um pouco a ver com essa situação.
Essas fases do crime é mais ou menos isso aqui que eu estou desenhando agora para você, ó. Isso aqui, ó. Existe uma primeira fase do crime que é chamada de cogitação. O que é cogitação, professor? Quando você, de alguma forma, está cogitando, está pensando na prática do crime. Então, depois da cogitação, nós temos uma outra fase do crime que é chamada de preparação. Essa preparação aqui é quando você, de alguma forma, já começa a se organizar. Atos materiais, né? Comprar ali, por exemplo, no caso do sequestro, comprar corda, já começa a organizar o cativeiro e por aí vai. Então, nós temos cogitação, preparação, e aí depois nós temos uma outra fase. Essa outra fase aqui é quando o crime já inicia. É a chamada execução. E, por último, nós temos uma fase chamada de consumação. Então, veja, nós temos uma primeira fase, agora deixa eu pegar o marca-texto aqui para a gente grifar certinho. Ó, nós temos uma primeira fase que é chamada de cogitação, depois preparação, depois execução e depois consumação. Professor, dessas fases aqui, quais delas eu posso dizer que posso responsabilizar, que o Estado já pode responsabilizar criminalmente uma pessoa? Ó, na fase de cogitação, o indivíduo não pode ser punido. Na fase de preparação, o indivíduo não pode ser punido. Começa a ter punição a partir de quê? A partir da execução e depois chega aqui na consumação. A execução é quando o indivíduo de fato já começa a executar o crime. Agora, o fato dele estar cogitando, né? Está pensando em praticar o crime, ou até mesmo se preparando para praticar o crime, via de regra, ou seja, salvo disposição em contrária, não tem punição. Quando eu digo via de regra, porque existem algumas exceções, como, por exemplo, o artigo 288 do Código Penal. No artigo 288, nós temos o crime de associação criminosa, que, salvo engano, é associar-se 3 ou mais pessoas com um fim específico de cometer crime. Aí é quando o indivíduo, juntamente com outra pessoa, com mais 2 pessoas, que, salvo engano, é 3 pessoas, deixa eu até dar uma olhada aqui no código, resolvem se organizar para praticar crime. E nessa fase de preparação aí nesse caso tem punição. Mas perceba que é uma exceção, porque a regra geral, você não tem punição. Você não pode punir o Estado. O Estado ele simplesmente não pode punir uma pessoa pelo simples fato de alguma forma, ela está pensando ou então se preparando para praticar uma infração penal. Deixa eu ver se eu acho aqui o 288 para mostrar aqui a vocês. Ó. Pronto, tá aqui, ó, associação criminosa. Esse crime aqui, inclusive, antigamente era chamado de formação de quadrilha. É o que está aqui na tela para você agora, tá vendo? Associarem-se 3 ou mais pessoas com fim específico de cometer crimes, tá bom? Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Isso aqui tá vendo que é uma exceção à figura do artigo 31 do Código Penal, porque via de regra, essa associação aqui, associarem-se, seria uma ideia de preparação ali. Aí, nesse caso aqui, realmente tem crime, tá? É uma exceção ao artigo 31. Tudo bem? Ó, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre o tema concurso de pessoas. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Até a nossa próxima oportunidade. Valeu! No próximo bloco a gente vai falar sobre um tema muito bacana, chamado de concurso de crimes.